Speak proso direito igual 90% Lucrécia Borgia, reina assassinato poderoso ou cruel, sua vida, entre orgias luxuosas e venenos mortais, continua sendo um mistério. Descubra a verdade após o escândalo que marcou o renascimento italiano. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Bem, vamos começar com Lucrécia Borgia. Você pode imaginar, a filha de um papa, envolta em um emaranhado de intrigas, venenos e escândalos. Seu nome, sinônimo de mal e perversão, mas quanto disso é verdade? A história o pintou como um vilão cruel, um assassino em série com uma sede insaciável de poder. Mas, foi realmente assim ou a lenda negra eclipsou? Por séculos, ele foi atribuído à morte de inúmeros inimigos de sua família através do uso de venenos sofisticados. Fala-se de óculos envenenados, amantes excluídos, de rivais políticos, uma autêntica rede de intrigas palacianas. Mas, há evidências reais que apoiam essas acusações ou são apenas rumores alimentados por morbidade e inveja em relação ao seu poder e beleza? A verdade é que separar a realidade da ficção no seu caso é complicada. Muitas das histórias sobre Lucrécia vêm de fontes inimigas, daqueles que a odiavam ou que procuraram desacreditá-la. Propaganda, rivalidade política e simples morbidade contribuíram para a construção de uma imagem exagerada e, possivelmente, muito longe da realidade. Que parte da lenda é verdadeira e que papel é pura invenção? Pense no Renascimento italiano. Um período de incrível florescimento artístico e cultural, mas também um mundo brutalmente competitivo, onde famílias nobres lutavam pelo poder, tecendo alianças e traições com a mesma facilidade que um artesão tece seda. A igreja, com sua imensa influência, foi um jogador-chave nesse jogo de poder, e o papado, uma posição cobiçada, frequentemente jogada com sangue e violência. Roma, o centro do catolicismo, era um viveiro de intrigas. As batatas, com seu poder temporal e espiritual, controlavam vastas fortunas e territórios. Suas famílias, como a da Borgia, enriqueceram e consolidaram sua influência, geralmente através de métodos questionáveis. Veneno, as alianças estratégicas de casamento e a manipulação política eram ferramentas comuns em seu arsenal. Nesse contexto de poder desenfreado e ambição excessiva, nasceu Lucrécia Borgia. Filha de um papa, sua vida estava intrinsecamente ligada à política e intrigas do tribunal papal. Imagine o peso de tal herança, a pressão de manter o prestígio da família e a necessidade de sobreviver em um mundo onde a traição era uma moeda atual. Sua beleza e astúcia a transformaram em uma peça-chave no jogo de poder de seu pai. Lembre-se do panorama político da época. Um mundo de intrigas e ambições excessivas. Rodrigo Borgia, um homem de enorme carisma e astúcia política, seguiu entre as esferas altas da igreja. Sua família, a poderosa família de Borgia, já teve uma grande influência, mas Rodrigo ansiava pelo poder absoluto. Sua ascensão não era limpa, muito menos. Havia subornos, alianças estratégicas e, é claro, inimigos poderosos que tentaram detê-lo. O caminho para o papado era longo e tortuoso. Rodrigo Borgia, com seu charme e sua capacidade de tecer as redes de influência, conseguiu obter o apoio dos principais cardeais. Ele usou sua riqueza e influência para comprar votos, uma prática comum, embora moralmente questionável, naquela época. Imagine a pressão, negociações secretas, promessas e chantagem, uma verdadeira batalha pelo poder nas sombras da Igreja Católica. Finalmente, em 1492, Rodrigo Borgia chegou ao topo. Ele foi escolhido papa, tomando o nome de Alejandro VI. O escândalo era inevitável. Muitos questionaram a legitimidade de sua escolha, acusando-o de corrupção e simonia. Mas Alejandro VI já estava no trono de São Pedro, pronto para governar, com sua família ao seu lado, pronta para tirar proveito do poder que havia alcançado. Seu reinado seria marcado pela controvérsia e pela inegável influência da Borgia. E assim, você vê como Rodrigo Borgia, com sua ambição transbordante, não estava sozinha. Ele tinha sua família, a Borgia, uma maquinaria. Sua origem, embora nobre, não era a alcurnia mais alta. Mas Rodrigo, com sua inteligência e sua sede implacável por subida, sabia como tecer alianças estratégicas, casando com seus filhos com famílias influentes na Itália. Pense na rede de conexões que estava construindo, peça por peça, como arquiteto do paciente. Veja como cada casamento de seus filhos era uma brincadeira mestre, um movimento em um conselho político onde os chips eram pessoas e o objetivo, o poder absoluto. Césare, o filho mais ambicioso, se tornaria um exército qualificado, enquanto Lucrécia, sua irmã, seria usada como uma peça-chave em alianças políticas.
Passando de um casamento para outro para garantir a influência da família. Você entenderá que a família Borgia não brincou com regras convencionais. Prosódia Speak. Speak prosódia rate igual 90%. Imagine a incansável escalada da Borgia. De uma família nobre, mas não dominante, eles se tornaram uma força para levar em consideração na Itália. Cada etapa, cada aliança, cada casamento, toda estratégia cuidadosamente projetada, contribuiu para sua subida. Era uma subida vertiginosa, uma ascensão meteórica alimentada por ambição e astúcia política. Você está testemunhando como a família estava forjando seu próprio destino, um destino tingido de poder e, como veremos, também de escândalos. Mas você vai se perguntar, como foi a infância de Lucrécia? Cresceu no coração do poder papal, cercado por luxo e intrigas. Imagine, impondo palácios, jardins exuberantes, um murmúrio constante de segredos e conspirações. Sua educação, embora refinada, não se limitou a artes e cartas. Desde tenra idade, ele aprendeu a arte da diplomacia, manipulação e a importância crucial da imagem pública no tribunal papal. A vida no Vaticano era sua escola, uma escola dura e cruel. Você verá como ele aprendeu a se mover com a graça naquele mundo complexo. Ele dominou as línguas, tocava instrumentos e cultivou uma imagem de refinamento e beleza que o tornaria uma peça importante no quadro de jogos de sua família. Mas por trás dessa fachada, uma mente astuta e observadora foi forjada, capaz de decifrar as complexidades do poder. Sua infância não foi uma infância idílica, mas um treinamento rigoroso em política e sobrevivência. Vaticano, com suas intrigas e suas alianças, era seu campo de treinamento. Não era uma educação convencional, mas uma imersão total no mundo da política e da estratégia. Desde tenra idade, ele observou negociações, alianças, traições, aprendendo a ler nas entrelinhas e entender as motivações ocultas de cada personagem. Essa experiência inicial a marcou profundamente, moldando sua personalidade e sua maneira de agir no futuro. O tribunal papal tornou-se sua universidade, onde aprendeu lições muito mais difíceis do que as ensinadas em qualquer academia. Mas a vida de Lucrécia não era apenas luxo. Em tenra idade, seu pai, o ambicioso Rodrigo Borgia, o usou como uma peça-chave em seus jogos de poder. Você imagina, com apenas 12 anos, sendo prometido em casamento a um homem muito mais velho, um duque poderoso. Assim começou seu primeiro casamento, uma união política com Giovanni Sforza, senhor do arrependimento, um vínculo que cele alianças e garantiu a ascensão da família Borgia. Giovanni, um homem áspero e ambicioso, procurou consolidar sua posição através desse casamento. Para ele, Lucrécia era uma ferramenta, um meio de obter mais poder. Pense na pressão que isso deveria ter representado para uma garota tão jovem, forçada a se casar por conveniência, sem amor, cercada pela política fria do Renascimento. O casamento, realizado com grande pompa e esplendor, era na verdade um contrato. Uma transação política que tinha pouco a ver com amor ou felicidade. Imagine as festas suntuosas, vestidos de seda, o ouro brilhante, mas por trás de todo esse brilho, uma realidade muito mais escura e mais complexa estava escondida. A jovem Lucrécia se tornou uma peça fundamental dos planos ambiciosos de sua família, um peão em um jogo de poder mortal. Bem, aos 12 anos, seu destino já estava escrito: casar com Giovanni Sforza, um homem poderoso que consolidou a influência de seu pai no cenário político italiano. Imagine o peso dessa coroa invisível, a pressão de uma aliança que não tinha nada a ver com amor, mas com estratégias de poder. Você pode imaginar a opulência do casamento, a implantação da riqueza, mas também a solidão de uma garota forçada a desempenhar um papel tão importante em um jogo adulto? Esse casamento, embora anulado mais tarde, serviu como um trampolim. Eles fizeram de você uma peça-chave nas negociações políticas da época, uma ferramenta para garantir alianças e expandir o poder de sua família. Cada união, cada casamento, era um tratado, um contrato selado com um anel, mas um anel que o amarrava a um destino que você não escolheu. Então veio o casamento com o Duque Afonso de Aragão, um homem bonito, mas também perigoso, uma união estratégica para fortalecer o vínculo com o reino de Nápoles. Você pode imaginar a intriga na corte, a aparência furtiva, as conversas em sussurros, cada encontro, cada conversa, carregada de significado político, de alianças e traições. E, finalmente, sua união com Afonso de Esto, um casamento que, embora parecesse um compromisso seguro de consolidar o poder da Borgia, se tornou um capítulo mais complexo de sua vida. Pense nisso. Foi uma vitória ou mais uma derrota neste jogo de xadrez, onde você era uma peça importante,
movida à vontade para as ambições de sua família, prosódige speak. Speak, prosódige rate igual 90%, mas esse casamento arranjado foi realmente uma união feliz, de jeito nenhum. Seu pai, Aló, o poderoso Papa Alejandro VI, tinha outros planos para você. Planos que envolviam alianças mais estratégicas. Giovanni Sforza, embora poderoso, não era mais tão útil. Há rumores de que ele próprio era infiel e que, na corte papal, era um pecado imperdoável. O escândalo começou a gesticular, um desconforto que logo se tornaria um terremoto político. A maquinaria papal foi lançada. Alega-se que seu casamento com Sforza nunca foi consumado, uma acusação séria que lutou contra você da união. Imagine a pressão, o peso das máquinas políticas, religiosas e de família trabalhando contra seu primeiro marido. Lembre-se de que seu pai, o Papa, era um mestre da manipulação. Ele precisava se livrar de Sforza para consolidar seu poder e garantir seu futuro, um futuro que ele próprio iria controlar. O divórcio, ou melhor, o cancelamento do casamento, foi um escândalo que ressoava em toda a Itália. Sforza, furioso e humilhado, tentou resistir, mas o poder do Papa era grande demais. O cancelamento não apenas o libertou de um casamento indesejado, mas também abriu as portas para novas alianças políticas, alianças que seu pai usaria para fortalecer ainda mais sua posição. Seu destino, mais uma vez, estava nas mãos da política e do poder. Então, esqueça Sforza por um momento. Seu pai, o Papa, havia preparado uma nova aliança, um muito mais poderoso. Era o Duque Afonso de Aragão, um homem com uma reputação, digamos, interessante. Era um partido estratégico, uma maneira de garantir ainda mais o poder da família Borgia, certo, um casamento organizado, como o anterior, mas com implicações geopolíticas muito mais significativas. Alfonso era herdeiro do Reino de Nápoles, um território-chave na Itália do Renascença. Casar com ele significou se juntar a dois poderes, consolidar o domínio de sua família e, é claro, obtendo imensa riqueza. Mas o que isso significava para você? Era uma união baseada no amor ou simplesmente uma transação política mais no complexo lote de poder? Imagine a pressão, a opulência sufocante do Vaticano e da corte de Aragão. Seu novo marido, com seu poder e ambições, era um homem cercado por segredos. Eles conversaram sobre seu temperamento impetuoso, de seus amantes, de sua ambição excessiva. Um casamento de conveniência que escondia uma realidade muito mais complexa e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. Você se sentiu seguro ao seu lado? Ou percebeu um perigo latente em cada um de seus gestos? Bem, seu novo marido, Alfonso, não durou muito. Ele morreu misteriosamente, alguns dizem de uma doença repentina, outros sussurram, veneno. Imagine a cena, um poderoso duque, caiu em desuso, e você, sua jovem esposa, no meio da tempestade. Simples coincidência, muitos duvidavam, e suspeitas, como cobras, começaram a deslizar pelo seu nome. As teorias sobre sua morte são tão emocionantes quanto obscuras. Alguns apontam para uma trama familiar, talvez orquestrada por seu próprio pai, o Papa Alejandro VI, para garantir seus próprios interesses políticos. Outros, mais ousados, apontam você diretamente para você, insinuando essa missão ou vingança levou você a participar do assassinato deles. Pense nisso, um casamento de conveniência, um marido poderoso, mas com inimigos, e você, uma mulher inteligente e ambiciosa, com um pai capaz de qualquer coisa para o poder. Foi uma conspiração, uma doença, um acidente. A história, como sempre, oferece várias versões, e a verdade, como veneno, é diluída com o tempo. E assim, depois da tempestade, a calma veio, ou assim parecia. Seu terceiro casamento, com Alfonso d'Este, Duque de Ferrara, foi uma mudança radical. Esqueça os rumores de veneno e os escândalos do tribunal papal. Ferrara era diferente. Era poder, era estabilidade, era legitimidade. Você se casou com um homem poderoso, um respeitado. De repente, você era mais do que uma filha ilegítima do Papa Alexander VI. Você era a Duquesa de Ferrara. Ferrara lhe ofereceu algo que Roma nunca poderia, um sentimento de pertencer. Aqui, você não era apenas uma peça no jogo de poder de seu pai. Aqui, você era a duquesa, a esposa do duque, uma figura chave na corte de Ferrara. A intriga palaciana ainda estava presente, é claro, mas era diferente. Foi mais sofisticado. E você, minha querida Lucrécia, aprendeu a navegar com um domínio. Este casamento consolidou sua posição. Você deixou para trás a sombra dos escândalos romanos e forçou uma nova identidade. Você se tornou um patrono das artes,
Uma figura respeitada e admirada no tribunal. Seu casamento com Afonso não era apenas uma união política estratégica, mas também se tornou um símbolo de sua própria transformação, da sua ascensão a uma posição de poder e estabilidade que poucos podiam imaginar em seus começos. Prosódia de Speak. Speak, prosódia rate igual 90%. Mas o que está por trás da imagem que a história legou? Você sabe que a figura de Lucrécia Borgia foi envolvida em uma camada de mistério, alimentada por rumores e lendas. Foi pintado como um sedutor letal, um assassino cruel, um monstro capaz de qualquer atrocidade. Mas foi realmente assim? Ou ele foi vítima de uma campanha de difamação orquestrada por seus inimigos, poderosos e invejosos, que se aproveitaram da instabilidade política da época para destruir sua reputação? Pense nisso. Ela era filha do Papa Alexander VI, um homem poderoso, mas também controverso. Sua vida foi marcada por intrigas palacianas, alianças políticas e rivalidades familiares. Cada um de seus casamentos era um movimento estratégico, uma peça no quadro de energia. Ela era realmente a autora intelectual dos crimes atribuída a ela, ou foi usado como peão em um jogo muito maior? A resposta, como você verá, é muito mais complexa do que parece. Muitos historiadores modernos argumentam que a imagem negativa de Lucrécia é uma construção posterior, uma lenda negra forjada por seus inimigos para desacreditá-la. Lembre-se de que, na época, ela era considerada uma elegante, cultivada e com grande influência política. As acusações de envenenamento, embora persistentes, carecem de evidências conclusivas. Por outro lado, o que é evidente é a manipulação e o uso de sua imagem para fins políticos. Então, vítima ou manipulador? Você deve decidir a si mesmo. A história de Lucrécia Borgia é uma tapeçaria complexa de fatos, rumores e propaganda, onde a linha entre realidade e ficção se torna difusa. O que está claro é que sua vida, sua imagem e seu legado continuam a fascinar os séculos depois, desafiando interpretações simplistas e nos forçando a questionar as narrativas históricas dominantes. Mas até que ponto foram esses rumores de envenenamento? No Renascimento, a toxicologia era uma ciência incipiente, e o conhecimento dos venenos era limitado. Você imagina que as informações foram transmitidas por via oral, através de alquimistas e médicos, com fórmulas secretas e pouca precisão científica. Muitas mortes atribuídas ao veneno de Lucrécia poderiam ter sido resultado de outras causas, doenças ou simplesmente azar. Pense em possibilidades de erro. Os sintomas de algumas doenças, como febre tifoide ou praga, pareciam muito com as de envenenamento. Sem ferramentas de análise moderna, foi fácil confundir uma coisa com a outra. Além disso, a superstição e a crença na magia negra desempenharam um papel importante na interpretação de mortes misteriosas. Você poderia facilmente acreditar em uma trama mortal se não tivesse evidências científicas. As acusações contra Lucrécia, portanto, devem ser analisadas com cautela. Embora houvesse venenos, como o sujeito ou o arsênico, seu uso efetivo exigia um conhecimento profundo e preciso que nem sempre estava disponível. Detectar veneno foi ainda mais difícil. A evidência era rudimentar e sujeita a erros. Você poderia imaginar como era fácil manipular evidências em um contexto em que a ciência era tão pouco desenvolvida. Mas, essas terríveis acusações foram fundamentais. Muitos historiadores duvidam da escala dos crimes atribuídos a Lucrécia. Lembre-se de que as crônicas da época estavam cheias de exageros e propaganda política. As famílias rivais, como os Médici, não hesitaram em usar rumores e caluniar seus inimigos. Para você, desvendar a verdade se torna um desafio fascinante. A evidência histórica sobre envenenamento é, na melhor das hipóteses, circunstancial. Faltam-se falados de mortes suspeitas. Mas a prova irrefutável está faltando. Os métodos de análise do tempo eram rudimentares e a confusão entre doenças e envenenamento era comum. Pense nisso, muitas doenças tinham sintomas semelhantes aos de envenenamento. Além disso, muitas das acusações vêm de fontes inimigas, motivadas pelo ódio político ou pela rivalidade familiar. Lembre-se de que o tribunal papal era um viveiro de intrigas e conspirações, onde a calúnia era uma arma tão eficaz quanto qualquer adaga. Para você, separar a realidade da ficção se torna um verdadeiro enigma histórico. Mas as acusações de veneno não foram as únicas que perseguiram Lucrécia. As crônicas da época, muitas vezes exageradas, também falam de uma vida social desenfreada no tribunal de Borgia. Histórias de festas luxuosas, danças noturnas, orgias são tecidas. Quanto a realmente nesses rumores, é difícil saber com certeza.
Porque muitas das fontes são tendenciosas e escritas por inimigos da família Borgia. Lembre-se de que a informação que nos chega é filtrada pelo prisma do tempo e pelas diferentes agendas políticas. Prosódio e Speak. Speak Prosódio rate igual 90%. Analisando as crônicas, podemos encontrar descrições de banquetes opulentos, com música, dança e uma implantação de luxo sem precedentes. Esses partidos eram parte integrante do poder da Borgia, uma maneira de mostrar sua riqueza e consolidar alianças políticas. No entanto, a linha entre a celebração sumptuosa e a orgia, de acordo com os padrões morais da época, está borrada nas crônicas. Que, para alguns, era uma festa esplêndida, para outros, foi uma demonstração de deboche. É importante lembrar que a própria ideia de orgia é carregada com conotações modernas. No Renascimento, a moralidade era diferente e o que consideramos hoje escandaloso, para que isso possa simplesmente fazer parte da vida social da elite. As crônicas, escritas por clero ou rivais nobres, geralmente distorcem a realidade para denegrir a Borgia, ampliando os aspectos mais controversos de sua vida social. O que você acha? Até que ponto essas histórias são confiáveis? Mas espere, a história de Lucrécia é mais complexa do que parece. Enquanto os rumores de veneno e orgias voaram, ela cultivou um lado menos conhecido, seu patrocínio das artes. Imagine, você, os palácios da Borgia, cheios de artistas, músicos e escritores, todos sob a proteção dessa controversa mulher. Ela não apenas gostava de arte, mas também promoveu ativamente, financiando projetos e atraindo talentos de toda a Itália. Pense nos pintores que dependiam de sua generosidade para poder criar suas obras-primas. Lucrécia, apesar de sua reputação, reuniu os melhores talentos da época, transformando seus palácios em verdadeiros centros culturais. Não era apenas um patrono, mas uma figura-chave no florescimento artístico do Renascimento italiano. Sua influência se estendeu além das fronteiras de Roma, atraindo artistas de renome internacional. Este lado de Lucrécia, o do protetor das artes, é frequentemente eclipsado pelos escândalos que a cercavam. Mas seu legado artístico é inegável. Muitas obras de arte do Renascimento italiano carregam, de alguma forma, sua pegada. Você pode imaginar o número de artistas que poderiam desenvolver seu talento graças ao seu patrocínio. Sua influência cultural foi significativa, criando um ambiente propício ao desenvolvimento artístico de uma era de ouro. Pense nos artistas que floresceram sob o patrocínio da Borgia. Você, como testemunha da época, poderia ter visto Miguel Ângelo, jovem e ambicioso, procurando a comissão perfeita. A Borgia, com sua riqueza e poder, abriu as portas para a inovação artística, financiando obras que admiramos hoje. Lembre-se de que sua influência não se limitou a Roma, ele se espalhou por toda a Itália, deixando uma marca indelével no Renascença. Imagine as impressionantes coleções de arte que eles reuniram. Você poderia ter percorrido seus palácios, admirando as esculturas de bronze, as pinturas dos professores renascentistas e os tecidos requintados da tapeçaria. Esse patrocínio não era apenas um ato de ostentação, foi um investimento no futuro, uma maneira de perpetuar seu legado e deixar uma marca indelével na história da arte. A Borgia não apenas coletou arte, eles também encomendaram trabalhos específicos, promovendo a criação de peças únicas e originais. Você poderia ter testemunhado o nascimento de novas técnicas artísticas, experimentação com perspectivas e exploração de temas inovadores. Sua influência se estendeu à arquitetura, música e literatura, transformando a paisagem cultural da Renascença Itália. Imagine a vida no tribunal de Borgia, você, um hóspede inesperado. O luxo domina, tapeçarias de seda, mesas cheias de iguarias exóticas, o brilho da prata e do ouro. Mas entre a opulência, você percebe uma tensão palpável, uma atmosfera cheia de segredos. As risadas são fortes, mas ocas, e as conversas sussurradas escondem intrigas que podem mudar o curso da história. O poder é respirado em todos os cantos, um poder absoluto e cruel. A crueldade, no entanto, é uma sombra constante. Um slide, uma palavra ruim, uma aparência desafiadora, pode ser suficiente para atrair a raiva do Papa ou Lucrécia. As histórias de envenenamento, assassinatos e traições são contados em sussurros. Embora todos os conheçam. Você vê a máscara da elegância, mas sente o peso da violência latente, sempre à espreita. A vida no tribunal é um jogo perigoso, onde o prêmio é fortuna e punição, morte. Mas a vida cotidiana não se limita a intrigas e assassinatos. Pense em danças, festas, banquetes sem fim. Música, dança, poesia,
Momentos de aparente alegria que contrastam brutalmente com a escuridão que os rodeia. Você está testemunhando essa dualidade, desse estranho equilíbrio entre luxo transbordando e terror silencioso. É um mundo fascinante e assustador ao mesmo tempo, um mundo onde a beleza e a brutalidade estão entrelaçadas em uma dança mortal. Prosódio de Speak. Speak e Prosódio igual 90%, mas entre o brilho e a ostentação, algo mais sombrio se moveu. Você, observador silencioso, começa a notar a influência sutil, mas poderosa de Lucrécia. Não era apenas uma figura decorativa. Foi uma peça importante no conselho político de seu pai, o Papa Alejandro VI. Suas opiniões, suas sugestões, seus mesmos silêncios tinham um peso considerável nas decisões que afetavam os reinos inteiros. Veja como, com uma aparência, uma palavra bem colocada, ela conseguiu influenciar as alianças de casamento, a designação de posições importantes, mesmo nas negociações diplomáticas mais delicadas. Sua inteligência era aguda, sua astúcia, lendária. Não era apenas beleza, era o poder disfarçado de graça. Lembre-se de que, na época do Renascimento, as mulheres da nobreza tinham um papel limitado na política. Mas Lucrécia desafiou essas convenções. Ela se tornou uma confidente, conselheira e, às vezes, na mão que movia os fios na sombra. Seu pai, um homem astuto e ambicioso, reconheceu e aproveitou seu talento político. Mas sua influência não se limitou aos salões do palácio. Você verá como Lucrécia, apesar de sua juventude, se tornou uma peça-chave nas intrincadas negociações políticas que definiram o destino da Itália. Sua beleza, sua inteligência e a posição de seu pai fizeram dela uma arma poderosa, uma ferramenta para tecer alianças e garantir a paz, ou guerra, à medida que ela se adequava aos interesses de sua família. Veja como sua presença foi usada para suavizar a rugosidade entre os poderosos. Casamentos estratégicos, presentes diplomáticos, tudo fazia parte de seu arsenal. Você perceberá como todo o casamento de Lucrécia, longe de ser uma mera questão de amor romântico, se tornou um movimento no conselho de xadrez da política italiana. Um peão, uma rainha ou até mesmo um companheiro, dependendo da perspectiva. Veja como sua imagem foi usada para consolidar alianças e garantir o poder da família Borgia. Pense nas consequências de cada decisão, o peso que caiu sobre seus ombros. Tão jovem e cercado por intrigas. Você testemunhará como a imagem pública de Lucrécia, cuidadosamente construída e manipulada, serviu como escudo e espada ao mesmo tempo. Uma imagem que ocultou as complexidades de seu papel nas guerras que rasgaram a Itália, um papel muito mais ativo do que muitos acreditam. Você verá como o casamento dele com Giovanni Sforza, um poderoso senhor da época, era uma peça-chave na estratégia política de seu pai, o Papa Alejandro VI. Embora o casamento não tenha sido feliz, mostrarei como Lucrécia sabia como se mover astuciosamente naquele mundo complexo, usando sua posição para influenciar as decisões políticas da época. Imagine as intrigas palacianas, as negociações secretas e o poder que ela exerceu, mesmo através de uma união forçada. Seu casamento subsequente com o rei de Navarra foi outro passo em sua ascensão ao poder. Veja como essa união o conectou com as esferas mais altas da política europeia, tornando-a uma figura-chave nas alianças e conflitos internacionais. Pense em cartas diplomáticas, encontros secretos e influência que exerceu desde sua nova posição da rainha. Mas seus relacionamentos transcenderam o campo de casamento. Você descobrirá como ele cultivou amigos e alianças com figuras influentes como Cesare Borgia, seu irmão, um homem tão ambicioso quanto ela. Observe como a proximidade entre os irmãos se tornou uma ferramenta estratégica, um apoio mútuo no complicado jogo de poder. Imagine conversas particulares, conselhos compartilhados e colaboração em seus planos ambiciosos. Mas como Lucrécia foi vista com o tempo, sua imagem, moldada pela história e lenda, tem sido sujeita a fascínio e controvérsia. Na literatura, às vezes é apresentada como um sedutor letal, uma figura escura envolvida em intrigas e venenos. Outras vezes, tente mostrar uma perspectiva mais sutil, reconhecendo a influência de seu ambiente e a complexidade de seu caráter. Lembre-se de que a história que conhecemos é filtrada pelas histórias da época, muitas delas escritas por seus inimigos. Na arte, seu retrato foi interpretado de maneiras muito diferentes. De representações que a mostram como uma mulher bonita e refinada, há outras pessoas que a pintam com um ar misterioso e enigmático. Observe como os artistas refletiram, através de suas pinceladas, as diferentes facetas de sua personalidade, refletindo a ambiguidade que o rodeia. A influência da época, com seus códigos moral e estética, é essencial para entender essas representações.
Pense nas obras literárias e pictóricas que o imortalizaram. Como você imagina Lucrécia Borgia com base nessas representações? Você acha que uma vítima de circunstâncias, um vilão cruel ou algo mais complexo? Lembre-se de que a imagem que temos disso é o resultado de séculos de interpretações, geralmente tendenciosos por preconceitos e lendas. É essencial analisar essas representações com um espírito crítico. Prosodic Speak. Speak Prosody Rate igual 90%. Mas a imagem de Lucrécia não ficou sozinha nas crônicas escritas. A arte, especialmente a pintura, desempenhou um papel crucial na perpetuação de sua lenda, muitas vezes contraditória. Pense nos retratos que o apresentam como uma beleza sedutora, com um ar misterioso que convida e intriga. Essa foi a verdadeira Lucrécia, ou uma construção artística que respondeu aos gostos e preconceitos da época? Muitos artistas a representavam assim, acentuando sua beleza e mistério, contribuindo para a criação de um mito. Mas também existem representações que mostram mais sombrias, refletindo a imagem de uma mulher fatal e perigosa que a história atribuiu. Veja como a percepção de Lucrécia muda de acordo com a obra de arte que a representa. O que cada pintura diz sobre sua personalidade? Lembre-se de que a arte renascentista não apenas procurou representação realista, mas também transmitiu mensagens ideológicas e sociais. A imagem de Lucrécia, moldada pelos artistas da época, refletia os ideais e preocupações de uma sociedade complexa, cheia de contradições. Assim, a arte não apenas imortalizou Lucrécia, mas também contribuiu para a construção de uma lenda que persiste até hoje. Você acha que a imagem que temos disso é mais próxima da realidade ou da ficção? Mas e Lucrécia hoje? Você a conhece, certo? Não apenas como uma figura histórica, mas como um personagem fascinante que transcendeu os séculos. Ele inspirou romances, óperas, filmes, até videogames. Sua história, cheia de mistério e controvérsia, continua a cativar a imaginação de artistas e espectadores. Pense nas inúmeras obras de ficção que usaram seu nome e lenda. De Victor Hugo a Alexandre Dumas, muitos autores o tornaram o protagonista de suas histórias, às vezes como um vilão cruel, outros como vítima de circunstâncias. Cada interpretação reflete uma visão particular de seu tempo e mulheres na história. E não apenas na literatura. Na música clássica, sua figura inspirou óperas e músicas, explorando a complexidade de sua personalidade e relacionamentos. Sua vida se presta a tragédia, drama, intriga, elementos que atraíram compositores e libretistas ao longo dos séculos. O que você acha? Você imagina uma ópera sobre sua vida? No cinema e na televisão, a vimos interpretada por grandes atrizes, cada uma contribuindo com sua própria visão do personagem. De representações mais históricas a mais livres e dramáticas, Lucrécia Borgia continua sendo um personagem fascinante para as telas. Sua imagem, às vezes cruel, às vezes sedutora, sempre enigmática, continua a inspirar novas adaptações. Mas o que está por trás dessa imagem? Como Lucrécia se tornou o arquétipo da mulher fatal? Você sabe que a história, muitas vezes, está escrita da perspectiva do poder e, no caso de Lucrécia, esse poder era constantemente questionado. Ele o pintou como um sedutor perigoso, um manipulador de especialistas, capaz de usar sua beleza e charme para alcançar seus objetivos, mesmo que isso envolvesse brincar com a vida e a morte dos outros. Essa imagem, a da mulher letal que usa seu apelo para envenenar, tanto física quanto metaforicamente, para seus inimigos, permaneceu ao longo dos séculos. Pense nas obras de arte, os romances góticos, os filmes de Hollywood, todos eles retomaram, em maior ou menor grau, essa visão de Lucrécia. Mas essa é a verdade completa, ou é simplesmente o reflexo de uma sociedade patriarcal que temia seu poder? A figura de Lucrécia se presta à interpretação, e é precisamente a ambiguidade que o tornou um mito. Sua história é um campo de batalha entre realidade e ficção, onde a lenda eclipsou, em muitas ocasiões, a verdade. Você se pergunta, quem realmente Lucrécia? Um vilão cruel, uma vítima de circunstâncias ou algo mais complexo? Mas você se perguntará, o que Lucrécia teve que fez dela um ícone da beleza renascentista? Esqueça por um momento os rumores e escândalos. Pense na idealização do corpo feminino da época. A pele pálida, quase translúcida, era um símbolo de nobreza e status. Lucrécia, de acordo com os retratos que sobreviveram, possuíam essa palidez, aprimorados pelo rubor de suas bochechas e pelo brilho de seus olhos escuros. Essa era a beleza que foi procurada, a beleza que representava pureza e elegância. O cabelo, longo e escuro, coletado com a graça, era outro elemento fundamental. Veja como nas pinturas,
Os cabelos de Lucrécia, muitas vezes adornados com joias e fitas, enquadram seu rosto, enfatizando o delicado oval de seu rosto. Lembre-se de que cabelos longos e cuidados eram sinônimos de fertilidade e saúde, qualidades altamente valorizadas na mulher da época. Sua beleza não era apenas física, mas também um reflexo do ideal da época. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%, e não podemos esquecer a maquiagem. Embora sutil, a maquiagem aprimorou seus recursos. Um rubor leve nas bochechas, um toque de cor nos lábios, tudo com a intenção de criar uma imagem de delicadeza e refinamento. Lembre-se de que a composição da época era baseada em ingredientes naturais, e sua aplicação era uma arte em si. Era uma maneira de aperfeiçoar a beleza natural, não escondê-la. Mas o que realmente sabemos sobre a vida privada de Lucrécia, suas cartas, se alguma vez existiram, foram perdidas há tempo. As crônicas, cheias de veneno e rumores, nos oferecem apenas peças, sombras de uma mulher embrulhada em mistério. Imagine, por um momento, as conversas sussurraram nos corredores do palácio, a aparência furtiva, os segredos mantidos. Lucrécia foi vítima de intrigas de corte malha ou professora do jogo político? A resposta, meu amigo, está perdido na névoa dos séculos. Alguns historiadores a pintam como uma mulher inteligente e cultivada, apaixonada por arte e literatura, presa em uma rede de poder que a superou. Outros o descrevem como uma figura cruel e ambiciosa, capaz de qualquer coisa para manter sua posição. Você decide qual imagem é mais convincente para você. A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário, em uma complexidade que escapa à nossa compreensão moderna. Seus relacionamentos pessoais, seus amores, seus amigos, tudo envolvido em uma camada de mistério. Seus casamentos foram acordos políticos ou um reflexo de seus verdadeiros sentimentos? Você teve amantes? Ele já foi feliz? Essas perguntas, e muitas outras, ainda não foram respondidas. O enigma de Lucrécia Borgia persiste, convidando-nos a continuar investigando, a formar nossas próprias conclusões, com base nas poucas evidências que sobreviveram à passagem do tempo. Mas a imagem de Lucrécia como um assassino cruel está completo. Há um aspecto de sua vida que geralmente é esquecido: seu papel como mãe. Ele teve vários filhos, alguns legítimos, outros, menos. O que era Lucrécia com seus pequenos? As crônicas nos oferecem poucos detalhes íntimos, mas podemos imaginar o luxo e a opulência que cercavam seus filhos, criados no coração do poder papal. Pense no peso da sua posição. Ela mesma era uma menina princesa, educada na corte papal, familiarizada com o poder e a intriga desde tenra idade. Como isso afetou sua maternidade? Era uma mãe afetuosa, ou a pressão política e a necessidade de garantir que o futuro de seus filhos a forçou a tomar decisões difíceis que nos parecem cruéis hoje? A história, como sempre, oferece fragmentos, não respostas definitivas. A imagem de Lucrécia como mãe é um mistério, um quebra-cabeça incompleto. Seus filhos, resultado de alianças políticas e amores apaixonadas, tinham destinos tão complexos como o de sua própria mãe. Eles eram amados, protegidos ou simplesmente peças no jogo de poder da sua família? Mas como Lucrécia morreu, aos 30 anos, sua vida saiu de repente, deixando para trás perguntas sem fim. A versão oficial aponta para uma febre, uma doença que a consumia em alguns dias. Você vai se perguntar, por mais simples assim? Não, meu amigo. A história de Lucrécia nunca é tão simples. Especulações, como esperado, abundam. Alguns dizem que foi envenenado, uma ironia considerando sua reputação. Outros falam de um aborto ruim, uma complicação que acabou com sua vida. Imagine, você, as intrigas palacianas, os segredos sussurraram nas sombras. Quem se atreveu a acabar com a vida de Lucrécia? A verdade, como geralmente é o caso nesses casos, foi perdida no emaranhado de rumores e conspirações. Talvez nunca saibamos com certeza o que aconteceu com ele. Mas o que sabemos é que sua morte marcou o fim de uma era, o fim de uma vida cheia de poder, paixão e muito mistério. Seu legado ainda está vivo, alimentando nosso fascínio e nosso debate. Mas você, o que você acha de Lucrécia, monstro implacável ou vítima de uma era cruel? Sua história está cheia de contradições. Enquanto alguns a pintam como um assassino envenenador, outros a veem como uma mulher inteligente e poderosa, manipulada pelos homens que a cercavam. Era uma figura-chave na política do Renascença italiana, uma era de intrigas palacianas e lutas de poder. Sua influência, embora envolvida em sombras, era inegável. Sua beleza e astúcia fizeram dela um peão no jogo de poder de sua família, Borgia. Casada várias vezes por conveniência política,
Ela foi forçada a navegar em um mundo dominado por homens ambiciosos e sem escrúpulos. Ela era professora da arte da diplomacia, capaz de tecer alianças e desfazer inimigos com igual facilidade. Mas até que ponto ela era a arquiteta de suas ações? Ou simplesmente uma peça em uma tábua estrangeira? Prosodic Speak. Speak Prosodic rate igual 90%. O legado de Lucrécia Borgia continua sendo objeto de debate. Seu nome tem sido associado a veneno, escândalo e crueldade, mas também a inteligência, beleza e capacidade política. Como podemos julgá-lo com os olhos do século XXI? Considerando o contexto histórico em que ele vivia, a verdade é que sua história, cheia de luzes e sombras, nos convida a refletir sobre o papel das mulheres no poder e na complexidade da natureza humana. Mas o que está por trás dessas acusações, amigo? A verdade sobre Lucrécia ainda é um enigma. Muitos historiadores a pintaram como vilão, um assassino cruel, manipulado por seu pai, o Papa Alexander VI. Mas e se a história nos disse apenas uma parte da verdade? E se, na realidade, ele fosse vítima das intrigas políticas da época, uma mulher inteligente e até visionária presa em um jogo de poder brutal? Pense nisso. Ela foi educada em um tribunal papal, cercado por intrigas e conspirações. Seu casamento com nobres poderosos fazia parte de um jogo político, não uma escolha pessoal. Seus supostos crimes, envenenamento e assassinatos, geralmente não têm evidências sólidas. Muitos dos testemunhos contra ele vêm de inimigos políticos, buscando desacreditar e prejudicar sua família. A falta de evidências esmagadoras e a própria natureza das acusações, geralmente baseadas em rumores e fofocas, deixam-nos com mais perguntas do que respostas. Era uma mulher cruel, como alguns a pintam, ou uma peça em um conselho de xadrez político muito maior, que agia como poderia sobreviver em um mundo cruel? A resposta, amigo, talvez nunca saibamos com certeza. O que sabemos é que sua história é um reflexo da complexidade da época. Mas como reconstruímos a vida de Lucrécia? É difícil, certo? Fontes históricas são contraditórias, muitas vezes tendenciosas pela propaganda de seus inimigos. Muitos documentos foram escritos muito após sua morte, alimentados por rumores e lendas negras. Você precisa analisar cada dado com pinças, comparando versões diferentes e procurando a verdade entre as mentiras. Imagine, cartas, crônicas, testemunha, histórias, tudo que deve ser estudado. Compare-as, verifique sua autenticidade. Quem escreveu o que, por quê, quais são seus interesses? É um trabalho histórico de detetive, um quebra-cabeça em que cada peça é uma faixa e, muitas vezes, uma faixa falsa. Assim, pouco a pouco, uma imagem mais completa está sendo construída, embora nunca definitiva. A Lucrécia Borgia que conhecemos hoje é uma mistura de realidade e lenda. Uma figura moldada pela história e interpretação dos historiadores ao longo dos séculos. E você? O que você acha? Você acha que é possível conhecer a verdade sobre sua vida? Olha, você percebe o quão complicado é, certo? Temos cartas, crônicas, poemas, até rumores. Alguns escritos a pintam como um santo, outros como um monstro. Depende de quem escreveu e do que tentou alcançar. As batatas, por exemplo, não a viram com bons olhos. Você não acha? Pense nos cronistas da época. Muitos eram cortesãos, procurando o favor de seus padrões. Se eles escreveram algo ruim de Lucrécia, mas favoreciam o patrono, o que você acha que eles publicaram? A verdade objetiva é perdida entre as linhas. Entre adulação e calúnia. Analisar essas fontes requer um olho crítico. Você entende? Portanto, separar a lenda da realidade é um desafio. Muitas histórias sobre seus supostos envenenamentos são exageros, ou mesmo invenções de seus inimigos políticos. Mas o que é verdade? Essa é a pergunta que devemos nos fazer constantemente. Precisamos analisar cada fonte individualmente, considerando seu contexto e possíveis vieses. Então, como você julga, séculos depois, a imagem que temos de Lucrécia é um mosaico quebrado, difícil de reconstruir. As crônicas, muitas escritas por seus inimigos, apresentam-a como uma mulher cruel e venenosa, capaz de qualquer coisa pelo poder. Mas isso é verdade completa. Lembre-se de que as histórias históricas são tingidas pelas perspectivas daqueles que as escrevem. Alguns historiadores modernos tentam reabilitar sua figura, argumentando que muitas acusações são exageradas ou completamente falsas, produto de uma campanha de difamação orquestrada por seus rivais políticos. Eles apontam sua inteligência, sua capacidade de negociação, seu papel como governante e sua influência no tribunal papal. É um debate complexo. Você não acha? A verdade, como geralmente acontece,
provavelmente está em algum ponto intermediário. Lucrécia era uma mulher poderosa em uma era brutal, onde política e intriga eram moeda atual. Suas ações, vistas com a perspectiva de hoje, podem parecer repreensíveis, mas devemos entender o contexto histórico para julgá-lo com justiça. O que você acha? Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Pense em outras mulheres do Renascença. Você. Catalina de Médici, Isabel I da Inglaterra. O que eles têm em comum com Lucrécia? Poder, sem dúvida. Mas enquanto Catalina tece intrigas políticas da sombra, Isabel governa com punho de ferro. Lucrécia está envolvida em um turbilhão de acusações, muitos exagerados, outros talvez certos, que a pintam como uma figura trágica e fascinante. Ao contrário de outras mulheres no tribunal, que procuraram casamento estratégico como um caminho ao poder, a vida de Lucrécia foi marcada por alianças políticas que muitas vezes a colocavam nos olhos do furacão. Enquanto outros podiam manobrar com mais discrição suas ações, reais ou inventadas, eles estavam sempre sob o microscópio de escândalo. Lembre-se das artistas femininas do Renascimento, muitas anônimas, outras com nomes que a história resgatou com dificuldade. Eles, ao contrário de Lucrécia, tiveram que seguir o seu caminho em um mundo dominado por homens, lutando pelo reconhecimento em um campo muito mais hostil. Lucrécia, para sua posição, teve acesso ao poder, embora ele a condenasse a um julgamento constante. Mas e Lucrécia hoje, séculos depois? Sua história continua a cativá-lo. Não é apenas uma figura histórica, é um enigma, um personagem que desafia narrativas simples. Seu nome ressoa em romances, filmes, óperas. Por quê? Porque incorpora o fascínio pelos proibidos, pelo poder desencadeado, pela mulher que se rebela contra as convenções de seu tempo. Seu interesse por ela não é acidental. Lucrécia Borgia se tornou um ícone, uma figura que transcende a história para se tornar outra coisa. É um reflexo de suas próprias preocupações, de suas perguntas sobre poder, moral e ambição. Sua história permite que você explore essas complexidades sem julgá-la, simplesmente entendendo seu contexto. A persistência de sua lenda está em sua ambiguidade. Ela era uma vítima, uma ferramenta, uma mulher complexa que navegou em um mundo brutal. Era um assassino cruel ou um fantoche nas mãos de sua família ambiciosa? Essa pergunta, sem uma resposta definitiva, é a que alimenta o fascínio que você sente por isso. É uma história que convida você a questionar, investigar, formar sua própria opinião. Pense em Lucrécia. Você. Uma mulher empoderada que navegou nas águas traiçoeiras do poder renascentista, ou uma figura envolvida em uma rede de intrigas e crimes? A história apresenta uma imagem complexa, cheia de nuances. Ela era filha de um papa, casada com homens poderosos e sempre no centro de decisões políticas. Sua inteligência e astúcia são inegáveis, mas até onde chegaram sua ambição? Muitos a veem como vítima do sistema patriarcal, uma mulher forçada a usar manipulação e veneno para sobreviver em um mundo dominado por homens. Outros, por outro lado, indicam como arquiteto de seus próprios males, uma figura cruel que usou sua beleza e charme para alcançar seus objetivos. A verdade, como geralmente é o caso, provavelmente está em algum ponto intermediário. Como julgar, você, com os olhos do moral moderno, ou com a perspectiva da época em que vivia, em um mundo onde a política era um jogo brutal, e as mulheres tinham poucas opções? Lucrécia encontrou uma maneira de participar, mesmo por meios questionáveis. Sua história nos convida a refletir sobre poder, ambição e o preço pago por ambos. Pense em tudo o que vimos. Você. Lucrécia, uma figura envolvida em mistério e controvérsia. Era um manipulador cruel ou uma vítima de circunstâncias? Sua história, cheia de veneno, poder e ambição, nos deixa uma reflexão complexa sobre o papel das mulheres em um tempo tão turbulento quanto o Renascimento. Lembre-se de suas alianças, seus inimigos, suas realizações e seus fracassos. Ela, no meio de todo esse caos, tentou forjar seu próprio caminho. Seu legado é precisamente essa ambiguidade, aquela camada de mistério que o rodeia até hoje. Você se pergunta se era um vilão ou uma heroína. A resposta provavelmente está na complexidade de seu tempo e na dificuldade de julgar as ações de alguém que viveu sob regras e pressões tão diferentes das nossas. Não há respostas fáceis, certo? Mas, além do julgamento moral, sua figura nos lembra a força e a resiliência das mulheres que, apesar das limitações de seu tempo, conseguiram alcançar posições de poder. Lucrécia, com todas as suas sombras e luzes, tornou-se um símbolo,
Um personagem que continua a fascinar e inspirar debate séculos depois. Sua história é um espelho que reflete a nós mesmos e a complexidade da natureza humana. Espero que você tenha gostado da história de Lucrécia Borgia. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais. O que você acha do seu legado? Deixe nos comentários. Prosódio Speak.